Fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like, traga informações verídicas para vocês aqui. Então, por favor, se inscreva para fortalecer para cada vez mais a Fiel tenha voz no YouTube. Então, Fiel, o Renato Augusto não quer mais renovar com o Corinthians? Vou trazer para vocês detalhes e vocês vão se surpreender. E também, o Corinthians está arrependido de não ter vendido o Moscardo, de não ter feito a maior venda da história do clube lá, quando o Chelsea quis contratar? Vou trazer detalhes para vocês também. E o Juliano e o Gil vão renovar com o Corinthians? Vou trazer também o que tem até agora em relação à renovação desses dois jogadores. Começando aí sobre o Juliano e o Gil, que são jogadores que estão indo bem com o Mano Menezes, que o Mano Menezes está colocando como titular desde quando chegou, né? O Juliano renasceu com o Mano Menezes. Eu sempre fui um crítico do Juliano e do Gil, mas quando estão jogando bem, a gente tem que ser honesto e também falar o que a gente está vendo. Só que o Mano Menezes, devido à luta do Corinthians contra o rebaixamento ainda, claro que a gente ganhou ontem e tal, mas o Vasco ganhou hoje, então já não deixa tão confortável a situação do Corinthians assim. O Mano Menezes acha que falar sobre renovação agora pode acabar atrapalhando aí a concentração de jogadores para o restante da temporada, para essa luta para o Corinthians não cair. Então, tá na mão do Mano Menezes, ele que vai fazer a reformulação, mas até agora ele não deixou vazar nada, não vai deixar vazar nada. Então, por isso, a renovação desses caras ainda é uma incógnita. Já falando sobre o Moscardo, lembrando para vocês ficarem até o final para saber sobre o Renato Augusto, se ele quer renovar, a vontade do Renato, saiba a vontade do Renato aqui nesse vídeo. O Moscardo, que recebeu uma proposta muito alta do Chelsea, há coisa de 2 meses e meio atrás, um jogador muito promissor, caiu muito de rendimento, eu acho até normal, porque o Corinthians está passando por um ano muito turbulento, é um garoto de apenas 17 anos, não, 18 anos, né, recém-completados, então é normal, né, apesar de que ele caiu de rendimento um pouquinho a mais do que eu imaginava, porém, o Corinthians, internamente, alguns dirigentes já têm até um pouco de arrependimento de não ter vendido o Moscardo, tá, gente? Devido a essa queda de rendimento dele, que seria realmente a maior venda da história do Corinthians. Se eu não me engano, girava em torno de 135 milhões de reais, não, 125 milhões de reais. Então, algumas pessoas da cúpula da diretoria do Corinthians ali estão arrependidos por não ter vendido o Moscardo. Comente o que você acha sobre isso. E agora falar sobre o Renato Augusto. Renato Augusto, que coisa de um mês atrás, se perguntasse para ele, Renato, você quer renovar com o Corinthians? Inclusive foi perguntado, e ele disse que queria renovar, queria participar de mais um ciclo e tal. Porém, a opinião dele hoje, gente, a opinião do Renato hoje, devido a ele ter carregado o Corinthians 3 anos nas costas, a gente sabe que a dúvida em relação à renovação dele era por conta da troca de presidente, né, da eleição que vai ocorrer agora esse mês, mas devido à quantidade de lesões que ele passou até agora no final da temporada, baixou o ritmo dele, fisicamente não vem tão bem e tal, a própria torcida começou a colocar em xeque se realmente queria que o Renato renovasse ou não. Muitos torcedores já não querem mais a renovação do Renato. Por isso, o Renato hoje, ele não trata como prioridade renovar com o Corinthians. Inclusive, ele está ouvindo outras propostas, ele quer ouvir outras propostas, e o Fluminense já está interessado no Renato Augusto. O Fluminense gosta de jogador experiente, né? Tem o Cano, tem o Felipe Melo, tem o Keno, tem o Ganso. Tem alguns jogadores ali experientes, já com mais de 33 anos, que estão indo bem no Fluminense. Então, assim, o Fluminense gosta de jogador mais experiente. E o Renato é realmente um craque de bola. É um cara que há 2 meses atrás, 3 meses atrás, fazia aqueles 2 gols contra o São Paulo, né? Quando se virava o jogo lá, jogando na Neoquímica Arena e tal. Claro que no segundo jogo, o gênio Luxemburgo queria perder só por 1-0 no primeiro tempo, perdeu de 2, então fomos eliminados, né? Uma piada, né, gente? Mas, enfim, o Renato Augusto hoje, devido a toda a pressão, até entendo ele, tá? Eu entendo o lado do Renato, porque o Renato ficou 3 anos carregando o Corinthians nas costas. 3 anos o Corinthians é um com o Renato em campo e é outro sem o Renato. Então chega uma hora que até pela idade dele o cara não aguenta. Chega uma hora que o rendimento cai, faz parte. A gente pode ver o Veiga no Palmeiras, que teve oscilações esse ano. O Arrascaeta no Flamengo, que está embaixo já tem um tempo. Então, assim, isso é normal. Só que devido à idade dele, devido às lesões dele, acaba sendo colocado em xeque também a renovação dele por conta dessa queda de rendimento. Então, até por isso, hoje o Renato não tem como principal interesse renovar com o Corinthians.
né? Isso aguarda outros propostas no mercado aí. E a ideia dele mudou em um mês, né? Igual eu já falei tudo aqui, o que aconteceu. E o Fluminense no Brasil hoje é o time que quer o Renato Augusto, né? Que quer levar o Renato Augusto. E eu não tenho dúvida nenhuma, tá, gente, que ele jogaria bem lá. É claro que pode se lesionar muito, pode. É um risco que eles correm, mas a gente sabe que o Renato, com a qualidade que ele tem, ele estando bem, ele vai bem. Ele realmente faz a diferença no time, assim como fez no Corinthians esse ano, inclusive, né? Esse ano, inclusive, apesar das lesões, ele foi importante pro Corinthians esse ano também. Eu acho que faltou um planejamento dos caras com ele e o Fábio Santos. O Fábio Santos mesmo disse que esse ano esperava jogar só 30 jogos, jogou 50 jogos e era para jogar só 30. E o próprio Renato Augusto também deveria ter feito uma regulação, principalmente no Paulista, que é mais um torneio ali para você relevar jogadores, dar confiança para jogadores mais jovens e deixar os caras jogarem só na fase mata-mata ali. Mas não, colocava o Renato Augusto e o Fábio Santos contra o São Bernardo, contra o Ituano, contra o Água Santa, enfim, jogos que na verdade é para você dar rodagem ao elenco e confiança para a base. Enfim, comente o que você achou. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians!